Como evitar crises? E eu vou contar a história de um cara que ele vendia cachorro-quente até que aconteceu uma situação com ele. Olha, eu acho que cabe muito aí a reflexão, tá certo? Bom, estamos falando aqui sobre terapia e terapia da reencarnação. O que vem a ser a crise? A crise é toda e qualquer situação que gera um movimento coletivo que, em geral, traz prejuízos. Até aí, né? Seja crise na saúde, crise financeira, crise na educação, crise, né? Você ouve a palavra crise com a maior facilidade. Crise no Flamengo, crise no Vasco, crise no Corinthians, né? Você ouve toda hora esse tipo de situação. Você vê esse tipo de situação. Agora, a grande questão, ela não está necessariamente na crise, mas ela está na sua maneira de se comportar diante de uma crise, ou diante de uma possível crise. Por exemplo, pessoas que quando estava chegando o Covid e que ficaram naquela quarentena, né, que ninguém aguentava mais, algumas entraram em pânico, outras em depressão e algumas até hoje não conseguiram se recuperar. Já outras tiveram que tipo de atitude? Eu estou em casa agora, eu vou fazer um curso, eu vou aprender uma coisa nova, eu vou aprender uma carreira nova, eu vou aproveitar que eu estou com mais tempo e vou investir em mim mesmo. E hoje estão ganhando mais do que ganhavam antes da pandemia. A palavra crise, ela leva a pessoa, muitas vezes, a ter um desespero, a ter um sentimento de pânico, a ter um sentimento de perda. Nós já fizemos um estudo aqui no nosso canal, eu estou botando aqui no card, e no final do vídeo eu vou colocar o link também, vai ficar aqui para você ver, que ele fala sobre nosso cérebro, o lobo frontal e o hipocampo. São áreas do cérebro onde a gente vai desenvolvendo uma mente próspera ou uma mente de fracasso. O hipocampo é um tipo de raciocínio que a pessoa tem e desenvolve, e assim como uma musculação, que eu vou ficando mais forte ou mais fraco, né, numa determinada área do corpo, se eu for fazer flexão de braço, meu braço fica forte. Se eu for fazer bicicleta, minha perna fica forte. A mesma coisa acontece aqui com o cérebro. E isso vem muitas vezes do comportamento geral das pessoas ou vem também de características que eu já tenho em vidas passadas. Então a gente precisa prestar muita atenção nisso, tá? Eu vou contar para vocês o caso do vendedor de cachorro-quente. O sujeito, ele vendia cachorro-quente, ele era um cara, ele era meio ignorante, ele não tinha muito estudo não. Mas a barraquinha dele, olha, ele pegava o melhor pão, ele pegava o melhor molho, a melhor salsicha, e ele vendia com um entusiasmo. Ele, cachorro quente é aqui, ó, você pode, é garantido que você vai adorar. Aquele entusiasmo dele, junto com a qualidade do produto dele, fazia com que ele vendesse muito, muito, muito. Ele tinha muito dinheiro. Nossa, os lucros dele ali eram fantásticos. Era sabe aquela carroça de cachorro-quente que tem fila? A gente já vê em alguns lugares isso, né? Às vezes tem uns lugares que tem os vendedores ali que fica tudo parado e de repente tem um que tem uma fila enorme. Era esse cara. Ele vendia demais. Até que um dia o filho dele tinha se formado em contabilidade e tudo mais. Ele fala, meu pai, você fica vendendo aí desse jeito? Você não sabe que o país está em crise, que está em recessão? Ele nem sabia o que era crise e recessão. Aí quando o filho explica, o pai ficou assustado. E aí ele ficou tão assustado com a crise e com a recessão, que ele já não gritava mais com o mesmo entusiasmo. Ele ficou tão preocupado que falou, eu não vou comprar o melhor pão não. O melhor pão está muito caro. Não, eu vou comprar um pão de segunda linha. O molho e a salsicha, não, deixa eu comprar um outro molho, uma outra salsicha.
E aí ele já não gritava mais do jeito que acontecia. O que acontece? O movimento dele cai, e cai, e cai, e as vendas dele foram piorando. E aí o que ele fala? Meu filho, você tinha razão, essa crise aí tá fogo, né? Será que a crise está fogo? Ou será que ele reagiu de uma maneira que ele entrou em pânico e ele foi o causador da sua própria crise? O que eu pergunto a você é quantas vezes você vive uma situação de crise ou quantas vezes você colabora para a sua própria crise. Esse vendedor, na hora que o filho foi falar isso para ele, ele ativou o hipocampo, que é o pensamento do fracasso. Mas, Sérgio, existem situações de crise e dificuldade. Sim, é claro que existe. Mas eu tenho a capacidade, todos nós temos a capacidade de tirar proveito com algum aprendizado, com algum conhecimento, ou, no mínimo, com algum investimento para algo que daqui a pouco vai te trazer um resultado benéfico. Então, a pergunta que eu faço para você, até que ponto você se comporta como ele? Até que ponto você poderia, tá com crise? Agora é que eu vou gritar mais, agora é que eu vou vender mais, agora é que eu vou fazer propaganda, agora é que eu vou divulgar meu produto, agora é que eu vou dar um brinde, vou dar alguma coisa, né? Eu conheço uma pessoa que na época da crise, ela começou a fazer o quê? Ela vendia bolos. Ela entrou em grupos de WhatsApp e começou a vender bolos. Mas ela criou, por causa da crise, ela criou um diferencial. Que ela até gastou mais dinheiro num primeiro momento. Ela pediu, né, para grupos de condomínios e tal, que tem, geralmente o condomínio que mora, ou a região, ou a vizinhança, tem aqueles grupinhos de WhatsApp, né? Pediu para que pudesse ser adicionada no WhatsApp. E ela colocava lá foto dos bolos e das tortas dela que ela fazia. E aí o que acontecia? Compre uma torta e ganhe uma amostra de uma outra torta, de um outro sabor. Você compra uma torta de chocolate, um bolo de chocolate, e ela mandava pequenininho uma amostra de um bolo de baunilha, por exemplo. E aí a pessoa provava o bolo de baunilha. Rapaz, esse bolo é bom, mas veio tão pouquinho, fiquei com um gostinho de quero mais. E aí encomendaram o bolo de baunilha. Ao encomendar o bolo de baunilha, ela mandava o bolo de baunilha e uma amostra pequenininha do bolo de abacaxi, por exemplo. E aí a pessoa comia o bolo de baunilha. Essa mulher, ela passou a ela não só passou a vender horrores, horrores é uma palavra negativa, né? Ela passou a vender muito e empregou a filha dela e o filho para fazer as entregas diante da crise. Então, ela usou o lobo frontal. Ela procurou soluções. O que eu posso fazer de diferente para vender mais? Agora, já pensou se ela faz igual o vendedor de cachorro-quente? Então eu pergunto a você, que tipo de atitude você costuma tomar? Que tipo de ação você costuma tomar? Vale muito você aprender sobre isso. Exercitar. Quanto mais você exercita o teu lobo frontal, a busca por soluções e não a tendência de você mergulhar na crise e entrar em pânico, mas a busca por soluções. Então é esse o recado que eu tenho para dar para você hoje. Terapia da reencarnação. Mas o que isso tem a ver com reencarnação? Tem a ver com reencarnação que muitas vezes as causas desse comportamento podem estar nessa vida, como também podem estar em vidas passadas. Aí eu vou perguntar para você, essa tendência de você ser uma pessoa que busca as soluções ou que vibra nos problemas, ela vem desde criança? Ela vem desde cedo? Ou ela já é natural em você? Como é que funciona isso? Então serve tanto para a parte de terapia e comportamento, que a gente publica aqui na terça-feira, como também na parte de terapia da reencarnação. Aliás, terapia da reencarnação, eu estou botando aqui na descrição o link para você entender como é que funciona. Não é terapia de vida passada,
Terapia da Reencarnação. Você clica lá e você vai entrar numa página que tem tudo explicado e a primeira sessão ela é gratuita e online. Vale muito a pena, ok? Então, gente, se você acha esse vídeo importante, que ele devia ser divulgado para mais pessoas, você curte ele, dá o joinha. Se você gosta de vídeos com essa temática, terapia, comportamento, bem-estar, terapia da reencarnação, você se inscreve no canal, que aí o YouTube vai ficar te lembrando aí sempre que eu publicar alguns vídeos, né, desse tema. E se você gosta muito do nosso canal, você clica no sininho para ser informado sempre que eu colocar um vídeo novo. Por quê? Todo dia tem vídeo novo aqui. Cada dia da semana é um tema diferente. No domingo eu falo sobre espiritismo, na sexta-feira eu falo sobre lei da atração, na quarta-feira eu falo sobre o Chico Xavier, eu conto histórias do Chico Xavier, na quinta-feira eu falo sobre a metafísica da saúde, causas emocionais das nossas doenças. Então, ó, você clica no sininho, que sempre que eu colocar um vídeo novo, você vai ser o primeiro a ser notificado. Combinado então? Por hoje é isso, fique com Deus e amanhã tem mais vídeo para você. Tchau, tchau!